Conhecer o Museu do Índio foi maravilhoso. Conhecer sua vida, sua cultura, seus costumes, para nós, verdadeiramente, foi mais que especial. Conhecer mais sobre os primeiros habitantes da nossa terra foi uma experiência única que tivemos. Ficamos muito impressionados com o que vimos lá dentro, principalmente com as exposições, pois sabíamos pouco sobre os índios. Suas vidas foram se transformando ao longo do tempo. Seus artesanatos, seus objetos, seus rituais, seus instrumentos, tanto os musicais quanto os de caça, suas lendas, seus modos de produzir comida, etc. Saber mais sobre a cultura indígena é bom, principalmente pelo seu jeito de falar que achamos engraçado. Pudemos notar isso na entrevista que um índio nos deu. Também gostamos da exposição na parte dos instrumentos musicais dos índios. Conhecer o significado dos mesmos e que alguns deles são feitos de ossos, como as flautas e como alguns instrumentos que podem chamar o pajé. Quando entramos na exposição, nos sentimos em um outro mundo. Cada espaço que nós entrávamos, descobríamos coisas que sinceramente não sabíamos. Agora, depois da visita ao museu, ficamos sem palavras para descrever a importância deles para o Brasil e o mundo. E como eles sofreram nas mãos dos portugueses e como fazem parte da nossa história. Até que hoje em dia a vida dos índios está melhor, pois o governo construiu reservas para morarem os poucos índios que ainda existem no Brasil. Mas é muito triste saber que antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, havia milhões de índios, hoje muito poucos. O Museu do Índio foi um aprendizado muito grande sobre a cultura e a vida dos índios, e principalmente aprendemos a respeitar os indígenas e seus descendentes cada vez mais. A visita ao Museu do Índio foi muito interessante. Vimos como os índios fazem suas peças de madeira e conhecemos suas lendas e formas de caça. Nos surpreendemos com as histórias e formas de viver. Uma coisa que me surpreendeu foi que em uma parte do processo de obtenção da farinha de mandioca é necessário secar um tipo de farinha. Os índios utilizam uma prensa muito semelhante à usada pelos romanos na obtenção do azeite de oliva. O museu tinha uma atmosfera aconchegadora e que conseguiu trazer uma tribo indígena no meio da floresta de pedra. Bom, começo dizendo que foi uma experiência muito enriquecedora. Conhecer um pouco mais sobre a cultura do nosso povo de origem é algo fascinante. Ao chegarmos no museu, já na entrada, encontramos muitas fotos de índios, índias, crianças indígenas, onde cada foto tinha o nome da tribo do índio da mesma. Quando entramos, fomos muito bem recebidos e logo avistamos uma linda tenda indígena. Lá dentro tinha objetos indígenas, tudo tinha cores bem vivas, principalmente cores quentes, vermelho, laranja. O lugar tinha um clima bem indígena, tinha incensos no ar. Logo depois, filmamos toda a estrutura do lugar e logo após fomos ver a melhor exposição indígena do museu. Lá dentro aprendemos muito. Vimos um vídeo de como se faz farinha, vimos artesanato, animais feitos de madeiras, todos muito bem pintados, cobras feitas de madeira. Um dos momentos mais importantes foi a entrevista que fizemos com o índio, o Títio, mas também pode chamar ele de Euráquio. Luan, nosso repórter, fez cada pergunta a ele, que as respostas que o Títio nos deu nos deixou de boca aberta. Mas que pena que ele não pôde falar sobre os rituais. Isso fez com que a nossa entrevista ficasse curta, porque a maioria delas era sobre sua religião, seus rituais, etc. Mas no final deu tudo certo. Conseguimos resgatar algumas perguntas. Os índios são muito vaidosos? Nós somos vaidosos, somos, sim. Nós que ensinamos, primeiro que nós que ensinamos os portugueses, descendentes de vocês, tudo a tomar banho, né? Primeiro do que eles, né? Então, a vaidade para nós somos muito vaidosos mesmo. Homem, mulher, criança, fazer
Quando nós estamos com nossos vestimentos normal, então até quando nós estamos com uma roupa que não são nossas, que essas que nós estamos usando, que são de vocês. Da mesma forma que nós, quando estamos fazendo algum ritual, alguma festa, nós gostamos de ficar bem bonito. Para nós mesmos, não é para mostrar para outra pessoa, para nós mesmos, nós se sentimos bem, ficando bem pintado, com vários ardumentos, enfim, é isso. Ainda existem muitas tribos indígenas que continuam vivendo na natureza. No Brasil, por exemplo, a sua aldeia ainda os índios continuam vivendo na floresta. Todas as aldeias vivem no meio de floresta. Algumas são mais isoladas, outras são tem algumas cidades próximas, mas não deixa de ter a mata, né, que é para fazer os rituais, tem que ter a natureza em volta, perto, para poder fazer algum ritual, né? Você acha que o espaço que o governo dá para os indígenas viverem com mata é o ideal para vocês continuarem com a sua vida normal indígena? Se eu for olhar pelos dois lados, sim e não. Porque nós só tiramos da natureza só o que nós vamos usar naquele momento. Então depois que nós usamos aquele momento, deixa aquela área para a natureza voltar ao normal, crescer as plantas e tudo mais, nós procuramos outra área. Mas como foi delimitado, cada povo fica com uma região só, aí nós tivemos que mudar o modo de obtenção de alimento. Exatamente, de preservação daquele mesmo ambiente. E os índios antigamente, hoje também, eles não faziam que nem os portugueses faziam, eles guardavam alimento para vender, não existia comércio. Comércio não existe, sempre tem trocas, né? Um intercâmbio de algumas coisas, mas entre um povo só, porque antigamente, quando não existia, antes de os portugueses chegarem aqui, existia muito conflito de um povo com outro povo. Como as brigas que existiam era por território. Todas as guerras que existiam por território. Como não entendia um idioma do outro, são um idioma totalmente diferente, aí tinha essas questões. Mas quando era um povo que já se conhecia, aí existia troca de alimento. Mas não comércio, né? Não comércio, sim, comércio Só não. Trocas. Os índios são muito vaidosos, gostam muito de pintarem-se. Foram os índios que ensinaram os portugueses a tomarem banho. Os confrontos eram sempre por território. Sei que nunca esquecerei-me dessa experiência, e para mim é de grande orgulho saber que viemos de um povo tão humilde, simples, generoso, amigo, festeiro e nem tão selvagem quanto dizem.